nossas boas-vindas para você que está acompanhando a gente agora no Diversamente, o seu, o meu, o nosso podcast de todas as existências. Esse é o segundo episódio da segunda temporada e eu vou pedir licença para poder fazer a minha autodescrição. Eu sou o Paulo Reis, eu sou um homem negro da pele clara, estou usando uma camisa de linho numa cor meio creme, meio off-white, cabelo cacheado um pouquinho grande e com bigode e óculos. Bom, muito feliz novamente de estar aqui com vocês. Essa temporada do Diversamente, ela é realizada pela Usina dos Atos, em parceria com, porque a gente não faz nada sozinho, a Secretaria de Cultura, Economia e Indústrias Criativas, Governo do Estado de São Paulo, Política Nacional de Cultura Viva, Política Nacional Aldir Blanc, Ministério da Cultura e Governo Federal. E claro, a gente conta com a produção audiovisual maravilhosa das pessoas incríveis do coletivo Cine Mateus, nossa parceria de longa data. Convido vocês também, para quem ainda não conhece o podcast, para poder acompanhar também nossa primeira temporada, também com 6 episódios, em que vocês vão poder ver vários assuntos voltados à diversidade, equidade e inclusão. E, enfim, convido vocês para correrem lá no nosso canal no YouTube, na nossa biblioteca digital e nas plataformas de áudio e vídeo, de áudio para poder conferir isso aí. Vocês podem acessar os links pelo nosso Instagram, @Usina dos Atos. Aproveite e segue a gente por lá. Bom, esse é o segundo episódio do nosso podcast, muito feliz de estar aqui. E o tema é liberdade religiosa. Eu vou ler rapidinho aqui a nossa sinopse para a gente conversar com duas pessoas incríveis aqui. Quando a gente fala sobre religião, que lugar que ela ocupa na nossa sociedade? Ela é vista como uma ferramenta de evolução espiritual, emocional ou um refúgio? Ou ela está a serviço de um projeto moral de sociedade? Além de uma pluralidade de crenças, temos também descrenças e sincretismos que evidenciam a multiplicidade de valores e fés que existem nas pessoas e nos vários grupos sociais. No entanto, algumas religiões se confundem com hábitos sociais, culturais e até mesmo projetos políticos partidários, enquanto outras vivem debaixo de fortes estigmas e preconceitos. Por que algumas religiões não possuem a mesma liberdade e aceitação que outras? Neste episódio, queremos problematizar o lugar que a religião ocupa na nossa sociedade e o porquê algumas religiões são escanteadas. E aí um adendo a isso, não só religiões escanteadas, mas pessoas que são escanteadas, né? Acho que é importante a gente também ressaltar isso. E nós estamos aqui com duas pessoas maravilhosas para compartilharem um pouquinho da sua existência com a gente. A reverenda Alexa Salvador e a mãe Nana de Iemanjá. Sejam muito bem-vindas. Antes de mais nada, queria perguntar para a reverenda Alexa, para ela contar um pouquinho para a gente quem é a reverenda Alexa, por favor. Eu sou Alexia, uma travesti preta de 44 anos, professora da rede pública há quase 20 anos, sou a primeira travesti no Brasil a adotar em 2015, hoje eu sou mãe de 3 bênçãos, Gabriel, Ana Maria e Deise. O Gabriel é um menino com deficiência e a Deise e a Ana são 2 meninas trans. Sou filha da dona Ana de Somadeu, meus pais que eu amo de paixão, esposa do Roberto, e sou a primeira travesti a ser ordenada clériga na América Latina pelas igrejas da comunidade metropolitana. E também sou vice-presidenta da EIG, as Mulheres Evangélicas pela Igualdade de Gênero. A gente agradece. Uma bênção você estar aqui com a gente, Obrigado. Viu? Obrigado. Mãe Nana de Iemanjá, você pode também contar um pouquinho pra gente quem é a mãe Nana? Em primeiro momento eu peço a bênção aos ancestrais, a bênção aos orixás, a bênção aos meus mais velhos, aos meus iguais e aos meus mais novos. E agradeço o convite. Eu sou mãe Nana de Iemanjá, mulher afro-indígena. Eu estou usando uma bata branca, um ojá, que é o nome iorubá, mas é um tecido, um turbante branco na cabeça. Uso muitos adereços, contas coloridas, pulseiras. Sou uma mulher afro-indígena e acho que por conta da minha vivência eu me vejo como uma mulher negra, mas não posso esquecer a minha constituição, né? Então, sou Ialorixá do Ileia Odu Axé Alafim Oió, que é um terreiro de candomblé que fica na Zona Leste, na Vila Ré. E sou a mãe do Eldo e do Cauê. Sou a avó da Luísa, do Vitor e do Luca. E tenho muitos outros filhos que eu gostaria muito de abraçar todos, mas não, meus braços não
não conseguem, né? Mas, assim, eu acho que a maternidade é o que me denomina, mas eu vejo, né? Acho que é até importante logo de cara dizer que eu vejo a fé eu acredito numa fé crítica e libertária, uma fé que busca superar limites. Então, eu entendo que a gente busca uma política de paz e eu acho que eu me denomino também no sentido da valorização da educação e do conhecimento como enfrentamento. Maravilha. Uma bênção também você estar aqui com a gente. Obrigado, viu, vocês duas. Tô do lado de duas grandes fortalezas aqui, viu, gente? Bom, vamos seguir para as nossas perguntas aqui. A gente gosta de separar aqui, né, as nossas conversas como se fossem blocos temáticos, digamos assim. E esse primeiro bloco seria realmente entrar no tema liberdade religiosa, né? O que é liberdade religiosa antes? Então, sem muitos aprofundamentos sociológicos, né, a gente consegue ver a religião de várias formas na nossa sociedade, né? Existem perspectivas que olham a religião como um sistema de regras, né, que traz significados para a sociedade, traz coesão social, traz, digamos assim, o estabelecimento daquilo que é sagrado e profano. Há quem veja também a religião como uma forma de alienação, né, que mascara a vida, as desigualdades sociais e não olha a vida material em si, né? Essa é uma perspectiva mais marxista, digamos assim, se a gente for alinhar a sociologia, né? E há visões, por exemplo, weberianas, né, que entendem as relações entre a religião e o sistema socioeconômico, né? Então, a religião ela possui uma série de éticas, uma série de valores, e existe a relação dessas éticas com enfim, a influência significativa no sistema econômico que a gente vive, né? Eu falei do weberiano agora por causa de um sociólogo chamado Max Weber, que estuda a ética protestante e o espírito do capitalismo, né? Visões essas que a gente deve reconhecer são ocidentais, né? Mas ponderações à parte, eu queria que vocês falassem um pouquinho do papel da religião na sociedade. Como é que a gente consegue enxergar a relação entre um sistema, vários sistemas de crenças e o conjunto social, o tecido social, as pessoas, né? Como é que a gente consegue estabelecer e enxergar esse papel da religião quando a gente olha a gente, as pessoas, né? Posso começar com você, reverenda? Claro. Olha, eu compreendo que o povo brasileiro em si é um povo muito religioso, né? E eu acho isso muito bom, é muito bonito. Eu fico muito preocupada quando eu vejo gente que eu gosto muito querendo explodir a religião, né? Tem que detonar a religião vai alienar. E é claro que a gente sabe historicamente tudo o que o cristianismo, por exemplo, fez, faz e vai continuar fazendo. Mas a religião consegue acessar lugares que a política não vai conseguir acessar. Historicamente, a gente vai ver que onde o Estado não chegou, a igreja chegou e fez o seu papel, né, de levar comida, de levar consolo, de levar moradia. E claro que a gente sabe de todo o trelelê que tem acontecido, principalmente de 2018 para cá, que a religião é usada, foi transformada vergonhosamente numa arma, uma bomba atômica, literalmente, para alienar pessoas, para colocar segregação, separação e para justificar ainda mais um discurso de ódio. Eu penso que é importante a gente compreender que a fé é parte inerente de quase 90% da população brasileira. A gente precisa respeitar isso, compreender isso, mas não deixar de se atentar quando percebemos que a religião acaba se tornando de fato um instrumento de morte. E hoje, no Brasil, principalmente na bancada da Bíblia, existe um projeto de morte religioso para a comunidade LGBT, principalmente para as travestis, para as mulheres trans, para os homens trans. Existe essa agenda que está em curso, não só no Brasil, na América Latina, mas no mundo todo. Tem, assim, todo dia protocolado um projeto, por exemplo, antitrans, que no fundo o discurso é religioso. Então a gente precisa também debater que religião é essa, o que é religião de fato, o que é religar, o que é conectar as pessoas, que sagrado é esse? E é o sagrado de quem? Né? Então acho que hoje dá pra gente conversar muito sobre isso. Maravilha, então. Nossa, é muito importante você ter trazido isso, até pra gente lembrar a etimologia da palavra, né? Religião vem de religare, né? Então, essa religação, né, do ser humano com aquilo que é o sagrado, né? Mãe Nana, e você, como é que você enxerga o papel da religião na sociedade? Na realidade, eu
Eu não entendo que as matrizes africanas têm essa questão da religião, né? Eu vejo mais uma questão nós temos uma questão cultural, né? Nós temos um modo de ser, nós somos uma matriz civilizatória. Então eu acho que foi também uma forma de nos limitar, nos colocar nessa caixinha de religião que a gente nunca se entende, até porque a gente não tem nada para religar. A gente é uma extensão. Quando a gente pensa, nosso Deus vive dentro da gente, meu corpo é um templo, né? Tudo em mim é sagrado. A minha ancestralidade vive em mim. Nós somos de um pensamento circular, de uma fé circular, aonde o ontem, o hoje e o amanhã dialogam de uma forma a dar continuidade. Então, muitas vezes a gente é muito questionado por conta de uma tradição, né? Por como se fôssemos saudosistas. Não, essa tradição dialoga, ela se renova com o tempo. O que a gente o que a gente busca é não esquecer o nosso passado, de onde viemos e quem somos, né? Independente, inclusive, de todas essas de toda essa política de ódio que chamam, né, que denominam como religião. E, sobretudo, na questão da religião, a gente sempre, né, enquanto matriz africana, sempre foi existe uma relação muito forte com o racismo, né? Então a gente sempre foi os perseguidos. A gente passou por uma inquisição anteriormente pela Igreja Católica, posteriormente pelo Estado, que aí nossas reuniões e nossos cultos eram entendidos como um ato de infração, né? Como uma questão marginal, e perseguidos, e a impressão que a gente tem em alguns movimentos é que a gente está retrocedendo, né? Mas eu falei, eu sou do esperançar, nesse sentido, e eu sou muito decolonial, e é por isso que o professor Paulo Freire me representa, porque é uma esperança de uma melhora a partir da ação, a partir do que a gente faz. Então, acho que assim, esse contexto militante também não dá para separar da nossa fé e da nossa crença. Sim. Nossa, é interessantíssimo isso que você trouxe, porque também entra, né, de certa forma, esse componente ancestral, né, e cíclico, né, e até aproveitando que você está com a palavra, eu vou até engatilhar a segunda pergunta, para entender de vocês o que vocês acham que significa liberdade religiosa na prática, né? Você trouxe muito a questão da ação agora, e aí, enfim, é sobre crer ou também exercer publicamente a sua fé? Como que você entenderia liberdade religiosa na prática, então, né? Então, liberdade é liberdade, seja religiosa, seja, né, é o nosso direito de ir e vir, o direito de ser, o direito de estar e de permanecer. Então, eu acho que a gente precisa muito dialogar para tentar ser iguais a partir das nossas diferenças. E não é... Eu vi né? Eu fiquei assim, isolar as diferenças de jeito nenhum. A gente tem que perceber, dialogar essas diferenças, porque é nelas que a gente cresce, né? É a partir das diferenças que a gente consegue ver o outro, se interessar por ele, porque a gente tem curiosidades. E eu espero que as pessoas tenham muitas curiosidades de conhecer quem somos, conhecer os terreiros, porque vai ver que a gente é gente boa, vai perceber que a gente é do bem, e principalmente que a gente alimenta o nosso orixá, se alimenta a nossa comunidade. Uma questão de difusor do axé é justamente o alimento. Então a gente fala que a gente é comer e ofertar, ofertar e comer. Então tudo gira em torno das oferendas. Oferenda é axé, mas as oferendas a gente degusta junto com os nossos deuses, com a nossa comunidade, com os nossos ancestrais e com as nossas crianças. Então, é isso que eu falei, é uma questão circular. Não sei se eu respondi exatamente a sua pergunta. Eu achei incrível, eu já retomo ela. Reverendo Alex, o que é liberdade religiosa na prática?
Na prática, é a gente poder exercer o sagrado que habita, né, o nosso corpo, a nossa alma, a nossa identidade, a nossa sexualidade. Eu costumo dizer que a ICM, que é a Igreja da Comunidade Metropolitana, para a qual eu fui ordenada, né, a primeira travesti clériga da América Latina, me ensina que o Deus que se travestiu de humanidade para poder estar aqui no meio desse rolê todo louco, né, da nossa humanidade, ele goza deliciosamente através de nós e em nós, né? E a liberdade religiosa traz justamente esse pressuposto, né, de compreender que em Cristo existe uma liberdade da qual a gente pode ser e acreditar e fazer aquilo, claro, né, dentro de uma perspectiva humana, de ética, de respeito, de amor. Mas também eu entendo que hoje no Brasil a questão da liberdade religiosa ela está tão bagunçada porque, primeiro, que a gente tem que compreender que para que exista de fato a liberdade religiosa tem que existir de fato um Estado laico. Não há liberdade religiosa se de fato o Estado não for laico. E a gente tem visto, principalmente de uns anos para cá, que não há laicidade. Que existe um projeto cristão fundamentalista que me envergonha muito, né? Não é o Cristo que eu conheci, não é o Cristo que habita a minha igreja, o meu corpo, a minha existência. Então, nós não temos liberdade religiosa no Brasil, né? É uma falácia. A gente vê todos os dias como que os terreiros, as casas de axé são invadidas, como que o sagrado deles é depreciado, é amaldiçoado. Então, não há liberdade religiosa no Brasil. Então, para que de fato haja, a gente tem que lutar sim pelo Estado laico, fazer ele valer, porque só vai existir de fato no mundo a liberdade religiosa quando de fato houver um Estado laico de direito garantido, pleno e em pleno exercício. Eu compreendo dessa forma. Achei incrível. É muito legal vocês terem trazido isso tudo, porque a reverenda ela trouxe uma perspectiva muito importante que acho que a liberdade religiosa também está num campo teológico, digamos assim, de você poder acessar, né, uma premissa de vida que, enfim, foi colocada e você acredita nela com plenitude e que faz com que você alcance sua humanidade, né? E quando a gente olha para as leis, né, e quando a gente olha para quem, digamos assim, opera, né, no legislativo, por exemplo, você vê que existem uma série de barreiras, né? Uma coisa que eu venho escutando de uns 10, na verdade 15 anos para cá, principalmente por parte de alguns pastores de extrema-direita, né, é uma máxima do tipo, o Estado brasileiro ele é laico, mas não é ateu, né? Tentando trazer uma perspectiva de que a visão desses pastores é como se você hierarquizasse elas, digamos assim, a visão religiosa deles fosse mais sagrada, digamos assim, do que a de outras pessoas, né? São pessoas tão, digamos assim, iluminadas que alcançaram o poder legislativo e estão conseguindo dar um direcionamento para a sociedade, mas seguindo a perspectiva deles apenas, né? Sem dar muito espaço para multiplicidade de valores, né? E eu acho que a mãe Nana traz uma coisa muito interessante aqui, que eu não sei, é uma coisa que acho que aparece em boa parte dos projetos da Usina dos Atos, que é a palavra alteridade, né? O quanto que eu o quanto que eu olho o outro, né, a outra perspectiva, a outra cultura, como algo que, enfim, tornar exótico aquilo que é normal e normal aquilo que é exótico. Como é que eu procuro entender aquela cultura que eu não estou fazendo parte como algo que também é legítimo, né? Tirar a roupa da minha cultura para poder vestir outra cultura e vice-versa, né? E você pode trocar a palavra cultura por modo de vida, por sexualidade, por qualquer outra coisa. É claro que é impossível você fazer isso, porque eu não sei o que é estar na pele de outra pessoa, mas fazer esse exercício faz com que você acesse um tipo de humanidade cada vez mais plena e cada vez mais totalizante, né? Então, achei legal vocês trazerem isso, porque é como se liberdade religiosa fosse quase que, não sei se é sinônimo, mas conversa muito com o ser humano, com a humanidade. Não à toa, a gente está falando de uma liberdade que está dentro do rol dos direitos humanos. A gente está falando de liberdade de crença, de certa forma, liberdade de consciência também, e estamos preconizando para que as pessoas tenham o direito de viver isso plenamente, né? E aí, até indo para o próximo bloco, que a gente vai conseguir, acho que, desenvolver melhor essa ideia, sobre religião e poder,
quem decide o que é legítimo? Quem decide aquilo que é aceito, né? Eu queria que vocês comentassem aqui uma inquietação que eu vou trazer, que acho que até apareceu agora há pouco, né? Das religiões que são tratadas como tradição, né? O cristianismo, ele quase que se confunde com a cultura ocidental, né? Em relação a feriados, hábitos, volta e meia, né? Acho que em boa parte de escolas públicas a gente consegue ver crucifixos pregados, né? A gente consegue ver até mesmo na Câmara, né? Alguns parlamentares fazendo o uso daquele espaço para poder fazer culto, né? Enfim, e outras religiões são tratadas como uma crença menor ou até como uma ameaça, né? Então, religiões afro, religiões, por exemplo, Islã, Espiritismo, enfim. Dentro disso, eu queria inserir um qualificador nesse processo, né? Como que a gente pode pensar essa questão tanto entendendo a existência da diversidade de religiões quanto a diversidade de pessoas que acessam a religião? Ou seja, é possível dizer que essa tradição ela exclui outras religiões e outras pessoas, trazendo um imperativo de adequação a ela? E aí eu até peço desculpa se eu estiver estereotipando um pouco e trazendo alguns pressupostos, mas como que as trajetórias pessoais de vocês, né, como travesti e como no cristianismo, né, e como mãe de santo negra, revelam os desafios de existir em religiões marginalizadas ou mesmo uma existência marginalizada dentro de uma religião dominante, né? Não sei se ficou claro toda essa questão, mas tentando resumir, né? Você tem uma tradição que ela acaba sendo excludente, tanto para outras religiões quanto para as pessoas. E eu queria saber como que a trajetória de vocês, né, conversa com essa pauta. Você pode começar, por favor, Reverendo? Claro, eu acredito que a tradição não é ruim, né? Até porque a tradição comunica toda uma história ancestral, comunica algo. O que me incomoda muito, que eu vejo que é muito violento, é que a tradição acaba se impondo como uma verdade absoluta e com isso, historicamente, ela vai criar grupos excluídos e não vai comunicar de fato aquilo que ela deveria comunicar, no caso da religião cristã, aquilo que ela se propõe a fazer. Eu sendo uma travesti cristã, eu encontro diariamente um monte de gente que vai dizer, olha, você podia ser de qualquer religião. Você vai ser justo de uma religião que historicamente exclui, mata e segrega. Então eu acredito que reivindicar esse lugar, compreendendo que ações humanas, principalmente de homens, né, brancos, cisgêneros, europeus principalmente, o colonizador mesmo, teve uma intencionalidade com isso, né? Para excluir, para segregar, para entrar, para roubar, para matar. Então, ser uma travesti, no caso da minha história, né? Eu sou a primeira reverenda travesti da América Latina. Sinalizar que o cristianismo não é só isso que nos ensinaram, né? Aí fazendo um recorte muito profundo, Jesus não é isso. Jesus não foi transfóbico. Jesus não foi racista, né? O que transformaram ele, que é o que de fato hoje esse Jesus europeu, branco, dos olhos azuis, né, longe da nossa realidade, mostra que a gente está no caminho da desconstrução, reivindicando esse espaço. Então eu acredito que hoje, graças a Deus, outras travestis também se sentem confortáveis dentro de uma igreja inclusiva. E eu sei que é redundante falar igreja inclusiva, porque toda igreja deveria ser inclusiva, né? Mas esse movimento que o Troy Perry começa, o reverendo Troy Perry, em 68, nos Estados Unidos, hoje nos comunica essa possibilidade que também nos coloca num lugar de morte, né? Porque para o cristianismo é imperdoável uma travesti clériga, é imperdoável um pastor gay, é imperdoável uma pastora lésbica, porque usam a nossa identidade, a nossa condição sexual para legitimar ainda mais um discurso que é dito, que é atribuído a Jesus e não é, né? Se a gente de fato for ler os evangelhos, a gente vai ver que Jesus falava com todas as pessoas, acolhia a todas as pessoas, estava com todas as pessoas e não transformou a água num suco de uva. Foi em vinho do bom, né? Então é nesse Jesus que se travestiu de humanidade para poder habitar o nosso meio, para estar conosco, é em nome dele que a gente continua resistindo e sendo. Não, maravilhoso. Assim, antes de passar a palavra para a mãe Nana,
sobre essa questão da tradição, né, ser excludente, é só a gente ver como determinados grupos políticos e sociais se comportam, por exemplo, frente ao padre Júlio Lancelotti. Sim. Que procura acolher pessoas em situação de rua, pessoas LGBT. É muito criticado por isso. E acho que, enfim, a pessoa está exercitando o acolhimento, o amor de Cristo com aquelas pessoas, né? Então, é curioso você ver isso. Alguém que está exercitando, enfim, a humanidade, a compaixão, acaba sendo alvo de crítica por, enfim, grupos que não parecem realmente compactuar e comungar disso, né? E você, mãe Nana, o que você tem a dizer quanto a essa questão como que sua trajetória pessoal também, né, ela dialoga com esses desafios de existir numa religião marginalizada quando a gente pensa, né, toda essa estrutura europeia, ocidental, da tradição? Eu tenho certos cuidados em me falar, até porque, né, ser uma referência para minha comunidade, mas eu falo do meu lugar de mulher negra, mas de uma mulher de 58 anos, que foi também catequizada, e que foi ensinada a amar a Santinha. Então, é muito complicado para mim, entendeu? Entrar e ver esse panorama como uma guerra santa. Entendeu? Eu acho que a questão são pessoas, é gente. Não tem nada a ver com Jesus, não tem nada a ver com o credo em si, entendeu? Em nome dele, muitas atrocidades acontecem o tempo todo. Mas eu não consigo perceber que o problema está na fé. Por quê? Porque eu tenho um formato diferente de ver isso. Eu aprendi a amar Nossa Senhora Aparecida desde pequena. E no meu coração, minha mãe Iemanjá, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora dos Navegantes, elas convivem harmoniosamente, sem problema nenhum, não competem entre si, entendeu? E eu consigo amar. E aí tem acho que eu tenho eu ia falar um slogan, mas é mais ou menos isso, porque se não se coloca se não se crê nele, então é um slogan. Então, eles dizem, Deus é amor. Aí eu sempre pensei isso, se Deus é amor, quanto mais amor, mais Deus. Então tá tudo bem, deixa elas aí. Eu não sou obrigada a romper com a Igreja Católica, mesmo porque eu venho de uma tradição de mulheres que tem o espaço da boa morte, né? A minha casa matriz, que é o terreiro do Cantuário, minha mãe menininha sempre dialogou com a Igreja Católica. Algumas festas do terreiro ainda tem as missas que antecedem a festa. Então, ao mesmo tempo eu concordo plenamente com minha mãe Estela, do Opó Afonjá, que diz assim, não... santo é santo, orixá é orixá. E um não precisa do outro, são diferentes. E já houve um tempo em que a gente, de repente, precisou de aproximá-los para manter o que é nosso, e que hoje não temos mais essa necessidade, porque, né, pelo menos legalmente nós temos esse direito. Mas, e o que eu faço com o amor que foi plantado no meu coração já fora? Não é simples assim. Então, eu sempre penso, a minha militância é no sentido de levar conhecimento para pessoas, porque eu não tenho problema nenhum com a fé do outro. Muito pelo contrário. Aí, eu não sei se eu vou tomar mais um pouco de tempo, mas eu tenho você comentou da dificuldade, né, desse... E eu sempre tento trazer alguns exemplos mais concretos, e como o lance do alimentar, que tem a ver com a minha fé, eu sempre, não sei, eu antes pensava, peixe cru, Deus me livre, comida japonesa, não gosto de comida japonesa. Gente, é só experimentar. Não é isso? Isso é um preconceito que a gente rompe a partir do momento que a gente se abre para o novo. Então, a partir do momento que eu conheci
Dia das Mães a gente fica muito, muito em dúvida se a gente vai para a churrascaria ou se a gente vai pro restaurante japonês, porque é uma delícia. Então tem um monte de coisas gostosas. E é isso. Eu acho que se as pessoas se derem a oportunidade de conhecer o outro, vai perceber muitas diferenças, mas muitas semelhanças também. Muito bom essa sua o desenvolvimento dessa ideia, Amanda, né, de não ser uma guerra santa, e eu acho que de convívio, né? No fundo a gente está falando de convívio entre as pessoas. E eu até aproveito também para emendar a próxima pergunta. Como que você vê que o racismo, a LGBTfobia, e eu acho que outras violências, né, contra pessoas que fazem parte de grupos minorizados se conectam com intolerância religiosa no Brasil, né? Eu acho que você trouxe uma mensagem muito bonita de entender a sua prática voltada às pessoas, né? Entender algo quase como algo cultural. Mas como que você vê, digamos assim, as violências que a gente vive no Brasil, né, se conectando com intolerância religiosa? Existe a conexão ou não? Eu acredito que existe sim essa conexão e que ela é cultural. É uma cultura do ódio. E é por isso que eu acredito que a gente consegue atuar a partir de uma cultura do amor, entendeu? Mas não. E aí uma cultura da fé, mas lembra que eu disse no começo, uma fé crítica e libertária. Não é a partir de, olha, a gente vai resolver essas questões na próxima encarnação, não é disso que eu estou falando. A gente tem que atuar e tentar minimizar, até porque quando eu olho para trás, pior já foi. O medo é essa questão do retrocesso que a gente tem vivido. E é um retrocesso de potências que a gente está, assim, que a gente não tem como atuar, porque a gente está falando de traficante de Jesus. Gente, o que é isso? Como é que eu vou atuar? Como é que eu vou fazer? Qual será o meu enfrentamento a esse tipo de violência? Né? De pessoas que vão vir armar, que na verdade, que invadem terreiros armados, humilham, violentam, fazem as próprias pessoas destruírem aquilo, tudo que para elas representa vida e amor. Então, eu não consigo compreender. Então, e não vai ser com violência que a gente vai conseguir enfrentar isso. Até porque a gente não tem esse armamento, a gente não tem esse pensamento. Então, eu acho que a única forma é com conhecimento, é com amor, é de repente que as pessoas possam nos conhecer e entender que o diabo nem nos pertence. O diabo é coisa deles, está na Bíblia deles. Nós somos de moralidade que não tem nada a ver com o diabo. A gente tem um Exu, Senhor da comunicação, a energia mais rápida do universo, aquele que me auxilia, sabe? Aquele que me potencializa. Então, e que não compete poder com Deus nenhum. Essa é a grande diferença do Exu e do diabo. O diabo é alguém que compete o poder com Deus. Nosso Exu não, nosso Exu é um orixá igual que Iemanjá, igual a Ogum. Ele está num patamar e Deus está acima. Então a gente tem aí o Olodumare, né, o Olorum, que é o Senhor de todas as coisas, e nesse meio entre ele e nós, temos os orixás. E os orixás que estão ali nesse meio e ao mesmo tempo estão aqui, porque eles estão na natureza. A gente dá vida às pedras. A gente conversa com pedras, conversa com folhas, conversa com plantas, a gente conversa com as águas. A gente é sustentabilidade pura. Então, assim, tem muitas questões que nos agridem e que, na verdade, a nossa fé ela prega completamente contrário. A questão de meio ambiente, que está todo mundo tão preocupado, nós sempre tivemos essa preocupação. A gente sempre teve na verdade, a gente tem o
quanto as águas, né? Então, as folhas, é muito complexo. Então, tem algumas questões que realmente a gente não consegue imaginar. Talvez a gente precise fazer muitas outros encontros com muitas outras pessoas, com outras fés, para que a gente consiga aí meios de um enfrentamento mais específico nessa questão. Sim, achei só uma parte, né? Essa questão do meio ambiente, acho que é muito essencial, porque há culturas, inclusive, que entendem a subjetividade do meio ambiente, né? Como se fosse nós fôssemos algo junto no meio ambiente, não uma coisa apartada. A natureza não é uma coisa que está para além de nós, né? Nós somos a natureza. Nós somos a natureza, né? E para você, reverenda, essa conexão entre intolerância religiosa e racismo e LGBTfobia faz sentido? Ela existe? Completamente. Se é intolerante, é LGBTfóbico. Se é intolerante, é racista. Né? Se é intolerante, é tudo de ruim. A gente precisa compreender que essas práticas, né, que são práticas de ódio, elas são muito conectadas, elas se conversam entre si. E eu acredito também que elas ainda existem e são tão reais, né? Eu sou uma travesti preta periférica, e a gente sabe o quanto isso atravessa diariamente a vida da gente, né? O lugar mais seguro, que já não é tão mais seguro, é a minha casa. Então, quando eu estou dentro da minha casa com a minha família, é como se eu estivesse numa redoma e sei que ali, de alguma forma, eu estou protegida. Pisei na rua, eu me deparo com uma sociedade que não foi pensada e desenhada para mim, para as minhas filhas que são trans, que não foi desenhada para quem é gente preta, para quem é do axé, porque essas estruturas de violência, elas não nos querem se movimentando, produzindo, né? A mãe está falando que vai depositar a tese dela de mestrado, não foi pensado para ela. Isso é muita ousadia da nossa parte, é muita ousadia uma travesti usar um colarinho clerical, é muita ousadia, é muita petulância. Então, quando a gente se coloca contra essas estruturas que são LGBTfóbicas, racistas, misóginas, sexistas, elas vão também contra-atacar. E a forma mais fácil para que isso aconteça é nos matando. O Brasil segue sendo o país que mais mata travestis no mundo. Isso é uma coisa horrorosa, né? Eu sou mãe. Quando eu me assumi travesti, a minha mãe me acolheu perfeitamente. A minha mãe foi uma deusa na minha vida. Mas a minha mãe sempre falou, eu tenho medo que as pessoas possam fazer com você. Até achei a minha mãe um pouco exagerada na época. Quando eu me torno mãe de 2 meninas trans, eu ocupei esse mesmo espaço da minha mãe. Eu fico... Tem dias que eu choro, porque eu não sou uma fortaleza 24 horas. Eu tenho me permitido ultimamente ser muito humana, sentir raiva, sabe? Eu acho que a raiva tem mim... Hoje eu encaro a raiva, até mesmo o ódio, sabe? Como uma força motriz. Motor, né? Que me lança para enfrentar. E por que eu tô dizendo isso? Porque eu tô cansada de algumas coisas. Sabe? Eu tô cansada de alguns debates, até no próprio meio LGBT, que não avançam. As pessoas hoje com essa preocupação de ser cancelada, né? Vamos cancelar. Eu acho que a gente precisa qualificar o debate. Sem qualificação não dá, porque a gente está andando em círculo. Se a própria comunidade LGBT percebesse a potência, quanto nós somos, porque para uma parada a gente lotar a Paulista, né? Por que a gente não lota também quando a gente vai para as urnas? Lá é o nosso poder, lá a gente vai poder fazer a diferença. Então, e lá sim, através de leis, combater toda forma de discriminação, de racismo, e claro, e lutar mesmo para que a liberdade religiosa possa ser de fato algo natural, que as pessoas não mais desrespeitem nenhuma expressão de fé. O chão da sala de aula me dá essa possibilidade todo dia, né? Quando eles chegam, porque é a macumba, porque eu chuta que é a macumba, fala, opa, não vai chutar a macumba não. Esse tal chuta que é a macumba não cola, né? Aí você para um pouquinho ali para falar, olha, isso não é legal. Né? Isso vai ferir alguém, né? Isso não é... Então, assim, trabalhar essas questões também, para mim, dentro da sala de aula é muito importante.
Porque o chão da sala de aula, da sala de aula para mim é um celeiro diário, porque eles trazem tudo que eles ouvem em casa, o que eles veem na novela, no filme, na música, eles trazem para dentro da sala, e eu tento ser a professora que eu não tive. Porque eu era o viadinho da turma, que era assim que me chamavam, eu era a mulherzinha da turma, e a escola não me enxergava. Eu apanhava todo dia e ninguém fazia nada. Eu cresci ouvindo assim, você é uma menininha. Aí quando eu me torno mulher, aí começaram a me chamar de homem. Olha que coisa louca. A vida toda me chamaram de menina. Aí quando eu me assumo menina, não, você é homem. Mas você me chamou de menina a vida toda. O quanto isso está enraizado na gente, né? O quanta terapia ainda vou ter que fazer que eu não dei conta ainda. Então, assim, eu penso que essas estruturas a gente consegue sim romper com muita educação, com muita formação, com muita conscientização. Não tenho a utopia de achar que a gente vai mudar tudo. Eu acho que ainda precisa de mais umas 10 gerações aí para a gente começar a perceber. Eu vou usar muito uma linguagem cristã para dizer isso. Eu não quero o reino de Deus para depois da morte. Eu quero beber leite e mel aqui agora. Eu não quero um reino de Deus, porque deve ser muito chato uma eternidade. Não quero essa eternidade. Eu quero aqui, eu quero justiça aqui, eu quero ser respeitada aqui. Eu não quero que falte nada na minha mesa para os meus filhos agora, não para depois da minha morte. Então, lutar contra isso, inclusive dentro da minha própria igreja. Né? Por mais desconstruída, nós temos pastores transfóbicos. Olha que coisa louca. Pastores que olham, né? Então, assim, a todo momento, eu também preciso confessar o meu racismo, a minha transfobia. A gente precisa diariamente, porque isso está impregnado no nosso cabelo, no caso do meu na lace, louca. No meu silicone, no meu corpo. Todo dia eu preciso confessar isso para mim mesmo, dizer não, eu preciso mudar, eu preciso avançar, eu preciso deixar essa prática, eu preciso olhar diferente, eu preciso acolher diferente. Né? Então eu acho que é de dentro para fora. A gente tem buscado muito fora. Quando na verdade a gente tem que arrumar primeiro a casa da gente. Se a casa não estiver arrumada, meu amor, o resto nada mais vai estar. Nossa, uau, hein? Depois dessa... achei maravilhoso ter trazido isso tudo. E até aproveitando que você está com a palavra, uma pergunta que não estava prevista aqui. Estava e não estava, né? Eu queria que você falasse um pouquinho de como que a teologia inclusiva, né, ela desafia a ideia de que religião e conservadorismo são inseparáveis. Eu acho que seria legal, né, você falar um pouquinho da sua experiência eleitoral, né, porque eu acho que talvez seja um momento de muita complexidade, tanto para você em relação ao preparo, em relação a organizar um projeto de sociedade, né, pretendendo ocupar, né, um cargo no legislativo, mas também a expectativa das pessoas e como que isso dialogou, sabe? Então, se você puder trazer essa ideia de religião e conservadorismo serem inseparáveis, como que uma matriz de teologia inclusiva ela desafia isso? E se conectar um pouquinho com essa sua experiência eleitoral, acho que seria bem interessante. Olha, é bacana porque tudo que a gente sabe sobre Deus foi pensado e escrito por um homem, né? A gente sabe que nesses 2 milênios de cristianismo, desde os pais da igreja, século III, desde o primeiro concílio, tudo foi pensado, elaborado a partir de uma interpretação por um homem. As mulheres foram completamente excluídas, né, desse processo. E a teologia inclusiva, ela não nasce com a função de explodir a teologia tradicional, mas de ressignificar e tentar mostrar que erros históricos aconteceram e que esses erros provocaram o que nós vivemos hoje. Se hoje nós somos uma sociedade transfóbica, a base dela é a tradição cristã. Se hoje nós somos racistas, a base do racismo, toda ela é alimentada por um discurso cristão que durante séculos diz que gente preta não tinha alma, que gente preta era animal, que gente preta não era filho de Deus. Então, a teologia inclusiva, a teologia queer, ela chega para dizer, olha, a gente precisa avançar, a gente precisa voltar no texto, porque passou algo despercebido. E o passar despercebido também tem uma intenção, porque
A teologia tradicional, o conservadorismo, ele entende que é preciso manter uma estrutura de poder. Porque se você não controla, você perde todo o controle. Ou eu puxo a rédea, eu governo, eu coloco medo em você. Porque hoje a gente percebe uma igreja cristã brasileira, uma igreja fundamentalista, que age e manipula as pessoas pelo medo, pelo pavor, pelo pânico. É que nem a falácia sobre a família, a tradicional família. É a mesma coisa da falácia do kit gay. Ou seja, você implanta o medo, você implanta o pavor e você controla. A teologia inclusiva, queer, ela vem justamente para explodir isso, dizer não. A gente precisa ressignificar e trazer para o texto esses corpos, essas vivências que foram ocultadas. As pessoas precisam entender que nós, travestis, não surgimos ontem. Que LGBT não surgiu ontem e que nós também não apertamos um botão igual os Power Rangers para morfar e virar alguma coisa, porque ninguém vira nada. A teologia inclusiva, ela vem justamente para isso, para dar um checkmate e dizer, olha, a gente precisa ressignificar, a gente precisa voltar no texto e compreender que toda essa teologia mofada, sabe, que eu gosto muito de uma expressão que o meu pastor usa, é como se fosse passada várias demãos de tinta na teologia, camadas de argamassa, e agora vem a travesti com uma espátula tentando arrancar para a gente chegar de fato no objetivo principal da teologia, que é comunicar o sagrado. Mas um sagrado que vai exigir de mim uma ação política. Nós não existimos apenas para o sagrado existe em nós, mas a política também, porque Jesus ele foi um homem político. Né? Quando ele enfrenta os vendilhões, é o único momento que a gente vê Jesus bravo, não foi com uma travesti, não foi com uma LGBT, foram com os ditos homens de Deus, e ele vai para cima. Né? Então, quando eu também ousei, né, falar, não, eu também preciso disputar esse espaço político. Quando eu vejo a bancada da Bíblia criando leis, usando Deus como desculpa, eu pensei, eu preciso estar nesse lugar, eu preciso estar na Lespe, eu preciso estar em Brasília. E tentei algumas vezes e hoje eu chego num consenso que eu não quero mais estar nessa disputa, porque ela é muito violenta. Ela mexe muito com a cabeça da gente. Eu coloquei a minha família em risco. Eu coloquei o meu casamento em risco. Mas, sobretudo, a minha sanidade mental em risco, porque a disputa também política de conscientizar outras travestis também, que é a minha comunidade primeira, de entender que uma pastora travesti tem sim que estar dentro desse espaço político. Por quê? A igreja tradicional se organizou e eles invadiram Brasília. Eles invadiram Brasília. Hoje, quando nós vemos, por exemplo, um deputado que é o pastor Henrique Vieira, um homem de um exemplo, de uma sanidade mental assim, que eu admiro muito. E ele é um pastor. Então, me preocupa muito. Porque não vote em pastor. É complicado, porque o parâmetro que a comunidade LGBT colocou é de Silas Malafaia. E não é isso. Hoje, não só eu, mas existem hoje outras pessoas que são cristãs, LGBTs, que deveriam estar dentro desses espaços justamente para equilibrar a balança. E dizer, olha, esse seu discurso que você usa Deus não é legítimo. É um projeto político de morte. E existe um projeto político de morte evangélico no Brasil que quer matar a comunidade LGBT, que quer matar pessoas do axé, que quer matar a juventude negra. Hoje, quando nós vemos lá eles defendendo que uma menina que foi estrupada de 12 anos, que está grávida, que ela não pode acessar a lei do aborto, porque eu também não sou a favor do aborto. Eu sou a favor de que a mulher tenha o direito de decidir sobre o corpo dela. Eu sou a favor disso. Ela tem o direito de decidir. Essas disputas, eu entendo hoje que elas são urgentes. A gente tem lá a Erika Hilton, que faz um trabalho assim ímpar, a Duda, né? A gente vê outras travestis pelo Brasil todo, dentro das prefeituras também disputando esses espaços, mas hoje eu entendi que para mim, talvez mais para frente eu até posso mudar de ideia de novo, mas hoje eu entendo que eu não quero mais estar nessa disputa, quero apoiar outras meninas, mas eu entendo que hoje, pela minha saúde mental, porque não adianta eu morrer também, que eu não vou ajudar em nada, eu preciso estar viva, mas que hoje eu entendo que eu preciso me recolher nesse sentido e deixar
e dar apoio a outras. Sim, não, é muito importante isso. Claro, evidentemente, a gente deve incentivar o protagonismo, né, Sim. de travestis e mulheres trans e homens trans ocupando esse espaço, mas, dado o desgaste também, acho que cabe a responsabilidade de pessoas aliadas, né, a poder apoiar isso, né, enfim, e realmente poder qualificar o debate. Só um comentário que eu queria fazer para você que está escutando e vendo a gente, você falou, né, daquilo que a travesti não existe hoje, né? Vem de antes. E muito trazendo uma conexão com o sagrado e com o profano. Com o sagrado, perdão. No nosso episódio 1 e 2 da primeira temporada, a gente chega a falar sobre transestralidade, né? De uma maneira não tão profunda no primeiro, mas isso vem mais no segundo. O primeiro episódio em que a Lucas Dantas, né, uma pessoa não binária, fala um pouquinho sobre transestralidade perto do finalzinho do episódio. E no episódio 2 sobre feminismos, a Ayoto Pinambá, né, uma travesti, fala sobre isso. Achei legal resgatar isso para você que está escutando a gente depois acessar e rever esse conteúdo. E, se eu não me engano, posso estar enganado, eu acho que no episódio 5 da temporada passada, em que a gente fala sobre direitos humanos, tem alguns dados sobre realmente violência e exclusão de pessoas, enfim, pessoas negras, pessoas travestis, que a gente acaba trazendo essa pauta dos direitos humanos, como é que se conecta com diversidade, equidade e inclusão, né? Então, só esse ponto que me veio à cabeça para poder relembrar você que está escutando e vendo a gente. Mãe Nana, um pouquinho nessa linha, né, mais voltado para esse debate, né, de cultura e tal, você falou agora há pouco uma expressão muito legal que foi o diabo não nos pertence, né? Por que o candomblé e acho que outras religiões de matriz africana, né, porque elas ainda são associadas à coisa do demônio, mesmo sendo parte da cultura brasileira há séculos, né? E aí eu acho que é legal a gente entender um pouquinho do nosso sincretismo enquanto povo brasileiro, né? Porque se por um lado tem o chuta que é macumba, né, que a reverenda trouxe, tem o coisa do demônio e tudo mais, as pessoas pulam 7 ondas todo final de ano na praia, né? Então, e esperando, né, desejando algo melhor e tudo mais. Então, eu queria que você comentasse por que ainda existe essa associação, né, mesmo sendo parte da cultura brasileira. Eu acredito que a contemporaneidade, toda a tecnologia, a gente ainda não deixou de ser preto. Então, e olha que, né, que a gente tem exemplos da história que tentaram muito, né? E aí, enquanto a gente não deixar de ser preto, a magia continua negra, né? E magia negra é coisa ruim, porque é magia de negros. Então, não dá para não ter, né, não ter essa leitura do racismo integrado à questão religiosa. E aí, a Reverenda trouxe o pastor Vieira, né, que é um exemplo também, né? E a gente consegue perceber, eu faço parte da Marcha das Mulheres Negras de São Paulo. Então a gente tem a Simoni, que é uma mulher preta, evangélica. Então, esse ano, como a gente tem uma pretensão de levar 1 milhão de mulheres negras para Brasília, porque a gente está aí fazendo, são 15 anos da marcha, né? E então a gente está engrossando o caldo, então a gente está dialogando com outras mulheres negras de outras vertentes. Então a gente tem mulheres imigrantes, está desenvolvendo um diálogo interreligioso com mulheres negras evangélicas e está fluindo. Então eu acho que tem muito a ver com esse lance de direita e esquerda, né, do que com algo. Lembra que eu falei, acho que tem muito a ver com gente do que com a fé, né? Então, a gente tem muitos exemplos, até aqui mesmo, assim, exemplos de lideranças religiosas que sempre dialogaram e que contribuíram, né, para a nossa
até para o nosso crescimento, a nossa evolução. A gente da Zona Leste, a gente teve um padre Ticão que deu um puto avanço na questão da moradia, que ninguém tinha casa, não, aqui era um caos. Né? Minha sogra foi uma líder comunitária da Alva Paixão e estava sempre muito junto com o Padre Ticão. A gente tem aqui na Itaquera o Padre Rosalvino, um trabalho lindo com adolescentes no sentido da arte, cultura e profissionalização. Então, temos exemplos de lideranças que sempre dialogaram conosco, com ferreiros, e é isso, quando em prol da nossa comunidade, a gente não tem desavença. Aí a gente consegue se juntar, a gente consegue dialogar. E isso é importante. Então, eu acho que isso é o que nos identifica enquanto liderança. E eu nem me vejo como liderança religiosa, eu me vejo como uma liderança comunitária. Então, eu sempre tento não ficar nessa caixinha da religião, não. Eu sempre tento expandir um pouco isso. Não sei se eu respondi exatamente o que você me... Eu acho que você tá dando uma baita aula aqui pra gente. Eu quero falar só uma coisinha. Claro. Porque você comentou dos dados, né? Uhum. E aí eu trouxe um pouquinho da estatística. Eu posso estar Por favor, passando? fica à vontade. Então, o dado estatístico é esse, né? Mas eu vou falar em números, porque percentuais parece Claro. que, né? Então, eu trouxe denúncias e violações, isso é a partir do Disque 100 do Ministério dos Direitos Humanos. Em 2022, a gente teve 898 denúncias. E eu falo primeiro as denúncias, depois as violações, que acho que dá para ter um parâmetro melhor. 2023 passou para 1.478 denúncias. 2024, 2.472. E até de janeiro a julho de 2025 já tínhamos 562 casos. Violações. Violações eu acho que tem muito mais a ver com o que a gente está falando. E isso, claro, são denúncias de intolerância religiosa, não necessariamente só aos terreiros, mas grande maioria, né? E aí as violações são os terreiros invadidos. Então, em 2022 tivemos 1.184 casos. 2023, 2.124 casos. 2024, 3.853 casos. E de janeiro a julho de 2025, já são 4.114 casos. Isso é o que eu chamo de retrocesso. Isso é muito difícil da gente articular, organizar formas de enfrentamento. Então, isso é muito sério. E isso eu acho que é um dos motivos que a gente tem que provocar reuniões entre lideranças religiosas, comunitárias, lideranças num sentido geral. Porque a gente está falando de violência. A gente está falando de... E ainda tem índices de mortes, mas como a fonte não era tão segura, eu não trouxe. Mas a gente tem muita gente morrendo. E a pastora comentou, né, dos travestis que morrem. E a gente sabe que a gente perde um jovem negro por minutos nesse país. Então, é muito sério. Então, a gente, quando você vê uma mãe que consegue, né, nesse processo todo de silenciamento, consegue espaço de fala, ela sempre vai trazer essa questão da importância, da valorização da vida do jovem negro. E aí é por isso que muitas vezes a gente nem consegue se encaixar muito nessa caixinha também do feminismo. Por isso que a gente busca um oxunismo, porque a mulher negra é tudo de muito diferente para a gente. A nossa fé é diferente, tudo em nós é diferente, porque historicamente a gente trabalhou pela alforria dos nossos homens. E hoje a gente luta pela vida dos nossos filhos. É difícil se declarar feminista nesse processo, mesmo sabendo que somos a base da pirâmide social do país. Então o que a gente precisa é, de alguma forma, minimizar o feminicídio, a violência e conscientizar nossos homens negros de que não dá para querer ser eurocêntrico, casar com uma mulher negra e querer agredir. Então não dá. Vamos fazer diferença, pelo menos entre nós. E
temos dificuldade, lógico, temos um monte de problemas entre nós, temos racha do movimento negro, tem um monte de coisa, mas é isso, a gente sabe que que para nós é muito difícil. E eu, claro, nisso, na dificuldade, eu integro toda a questão LGBTQIA+, que é muito séria também. E também são os nossos filhos. Não existe caixinhas separadas. A gente está todo mundo junto e misturado. A nossa luta é essa. Nossa militância é ampla. Sim. O que eu ia comentar, você falou, não sei se eu respondi, você respondeu bastante. Eu acho que vocês duas estão dando uma aula muito importante para todos nós aqui de transversalizar as coisas, né? Porque embora a gente esteja falando sobre liberdade religiosa, a gente está falando de convívio harmônico entre as pessoas, né? O reconhecimento da humanidade, né? E como que a gente, enquanto sociedade, está falhando muito nisso, né? A gente teve recentemente aquela notícia de que um homem matou um gari porque estava na frente do caminho dele, que ele estava, enfim, tinha coisas mais importantes. Uma pessoa que estava trabalhando era um estorvo para ele matou essa pessoa. E era uma pessoa que se declarava em redes sociais como cristã e tudo mais e tal, né? Então, é muito triste também você ver como a cristandade ela é usada como uma espécie de máscara, né, que te dá autorização para você fazer o que você quiser. E tipo, não, mas a pessoa ela se declarou como uma pessoa religiosa, uma pessoa, enfim. Aí tá salvo. E aí tá salvo, né? Tem um salvo-conduto aí que, enfim, anula qualquer atrocidade que essa pessoa fez, né? E isso não é religião, isso é sociedade, né? Na verdade, é as duas coisas, né? A gente tá falando de elementos muito transversais, né? Então, enfim, obrigado por vocês estarem trazendo tantas coisas boas aqui. A gente tinha um bloco aqui que eu acho que vocês já responderam boa parte dessas perguntas, né? Que a gente estava falando sobre corpo, política e fé, né? Onde a gente falou como que, enfim, as várias minorias, elas são alvo de controle moral, né? Por parte de grupos hegemônicos. Eu acho que a mãe Nana falou um pouquinho dessa questão do sincretismo também, né? Não sei se você queria comentar o quanto que o sincretismo ele ajuda ou atrapalha no combate ao preconceito, né? Porque existe a associação, né, que as pessoas fazem de orixás a santos católicos. Não sei se você quer comentar, por favor. Eu tô tentando, né, falar muito mais da minha experiência de vida do que da academia. Né? Mas a academia também é possível, tem um aprendizado lá. Por mais que tenham nos usado como objeto de estudo, e aí a gente está nessa luta para ser protagonista da nossa história, mas, por exemplo, eu fiz uma disciplina com o professor Wagner Gonçalves da Silva, e aí eu sempre acreditei que a questão do sincretismo era um disfarce, que já apontava para uma resistência intelectual, que era um disfarce que os negros utilizaram para cultuar seus deuses, e aí veio essa... O professor Wagner, inclusive a partir de estudos também do Levi-Strauss, ele traz que houve um comedimento. Na verdade, eu vou sintetizar para que fique mais fácil para a compreensão. Considerando que a África é o berço da humanidade e que os orixás, Voduns e Inquices, né, considerando outras nações africanas do candomblé, eles são ancestrais dos santos da Igreja Católica, porque o cristianismo veio muito depois. Então, os negros perceberam semelhanças entre as características da personalidade ou da história de Yansan e Santa Bárbara. Mulheres guerreiras, mulheres fortes, mulheres... E aí entenderam que, nesse processo, Santa Bárbara era filha de Yansan. E aí pode, entendeu? É diferente, não disfarçou Santa Bárbara de Yansan. Ele trouxe como um processo nosso circular, porque todos nós trazemos características dos nossos pais.
Então, e assim sucessivamente, né? Com outros orixás, com Santo Antônio, com São Jorge, e todos foram características de uma personificação que a gente. E aí eu achei muito legal isso, sabe? Porque não deixa de ser uma resistência intelectual, mas também não me tira dessa coisa do farsante, do disfarce, do escondido embaixo, do atrás do santo. Porque para sobreviver vale tudo. Eu acho que como proposta de sobrevivência, vale sim, vale se esconder atrás do outro. Mas não foi bem isso que aconteceu. E é isso, eu sempre gosto, quando o assunto é sincretismo, eu gosto de trazer essa questão, porque nos eleva, né? E a gente não está mais naquele passado, né, de esconder. Mas aí eu acho que tem muito a ver com essa coisa minha que eu falo, né, do coração, sim, que está ali, que convivem harmoniosamente. E eu também não tenho nenhuma questão com relação a, por exemplo, ao protestantismo. Tudo bem tudo bem se acha que Maria não é virgem. Não tem problema nenhum. Até porque, para nós, qual o sentido de virgindade? Isso vai ajudar no quê? Nada. Então, eu acho que se preocupar com a virgindade de Maria é a mesma coisa que eu me preocupar com ela ser mulher ou homem. O que isso difere na minha vida? Entendeu? Eu acho que é isso. A gente tem que tirar muita coisa que a gente acaba dando um valor, sabe? É isso, eu amo Maria, independente da virgindade dela, entendeu? E amo Jesus também, mas não no mesmo sentido que eles. Eu amo da mesma forma que Martin Luther King, da mesma forma que Gandhi, porque são representações de vida, de paz, de enfrentamento diferenciado, de tudo que eu quero aprender para mim. Muito mais bom. Ou menos. Achei interessante essa resistência intelectual ser vista atribuindo sentido, né? E um sentido proativo, não reativo. Né? Então, muito legal. Reverendando nesse campo, né, de corpo, política e fé, você falou um pouquinho, mas eu queria que você desenvolvesse um pouquinho mais esse processo de ser aceita como reverenda travesti, né, nesse cenário que, enfim, é um espaço muito importante de se ocupar, né? Então, se você puder trazer um pouquinho... Claro, as igrejas da comunidade metropolitana nos Estados Unidos, que hoje a gente está em mais de 42 países no mundo. E na Europa, nos Estados Unidos, existem várias reverendas travestis, trans, bispos e bispas trans, travestis. E na América Latina, nós não tínhamos, né? Então, quando eu começo o processo de... Quando eu chego na ICM, eu queria deixar isso registrado, eu não cheguei, Alexia. Eu cheguei menino, com meu marido, até então nós éramos um casal gay, que ficamos sabendo que a igreja fazia casamentos LGBT. E eu fui seminarista, eu estudei para ser padre, né? Então, assim, e eu achava que nunca mais eu ia ser cristã, porque não era de fato um espaço para mim. Então, quando eu conheço a ICM, eu pude resgatar, porque eu sempre soube que desde criança eu tinha um chamado, sabe? Eu tinha alguma coisa para mim ali. Então, a questão da identidade, da minha sexualidade sempre foi porque a gente cresce ouvindo que Deus não te aceita, que você vai pro tal do inferno e você vai ser uma vergonha para sua família. Então, quando eu conheço a ICM, no passado, a Igreja Católica fez com que eu me odiasse, que eu tivesse vergonha de mim e que eu tivesse pânico de Deus. Quando eu conheço a ICM, a igreja fez o papel inverso. Ela foi me empoderando, né? Ela foi me dando recursos internos, espirituais, recursos comunitários, para que eu, de fato, pudesse fazer a minha transição de uma maneira tranquila. Então, quando eu faço essa transição na ICM, né, que eu assumo a minha identidade feminina, aí em seguida eu já fui convidada para ser diaconisa, depois eu fui instalada como uma pastora leiga, e aí eu comecei o processo de estudos teológicos no Instituto Darlene Garner, que são com professores do mundo todo, para de fato poder estudar essa teologia queer, essa teologia inclusiva. Então, estar nesse lugar hoje como uma clériga é
é mais para dizer que o corpo travesti também é templo de Deus, é templo da Ruá. Porque nós somos templos vivos do sagrado, né? Eu acho que... eu tenho certeza, né? O corpo humano é a maneira de se visualizar Deus, né? Então, não é à toa que ele vai dizer como que eu posso amar a Deus que eu não vejo e odiar o irmão que eu vejo, né? Então, o corpo humano, ele é sim a possibilidade de ver Deus, porque nenhuma religião esculpiu uma imagem de Deus. Temos N imagens de todas as expressões, mas de Deus em si, ninguém fez. Nem o próprio cristianismo fez. E nós somos essa imagem, né? Então eu estou vendo Deus em você, eu vejo Deus na mãe, na equipe que está aqui. Deus está ali, né? Então, mas o corpo travesti, que é tido como um corpo amaldiçoado, um corpo maldito, porque toda vez que a gente ouve a palavra travesti, por isso que eu gosto de reivindicar o termo travesti, isso causa incômodo, né? Porque toda vez que a gente fala de travesti é só no noticiário de morte, de prisão, de roubo, como se a travesti fosse algo imundo, sujo. E a transexual não. A transexual é higienizada, é bonitinha, quando na verdade a transfobia não escolhe se eu me declaro travesti ou transexual ou transgênera. A transfobia vai vir e vai ceifar a minha vida da mesma forma. E na teologia é a mesma coisa, né? Hoje nós somos em 3 pastoras travestis no Brasil. E eu quero que daqui 10 anos nós sejamos muito mais. Porque estar à frente de uma igreja, de uma comunidade sendo uma travesti, não é simplesmente incluir. Porque hoje no Brasil nós temos surgiram muitas igrejas ditas inclusivas. Eu acho isso muito bom, que surja uma em cada periferia. Mas me preocupa muito também de ver que muitas dessas igrejas, mãe, acabam reproduzindo o mesmo discurso que a igreja fundamentalista. LGBT não pode ir numa balada, LGBT não pode fazer sexo antes do casamento, LGBT isso, LGBT, a porta é estreita, é o mesmo discurso. Discurso esse que nos expulsou da nossa primeira igreja. É a mesma lógica do dízimo. Dê 1.000 que Deus vai te dar 10.000. Sabe, a teologia da prosperidade que a gente combate. Eu sou uma pastora, eu não tenho salário. Eu tenho que viver do meu trabalho. Então, assim, fazer essas disputas de conscientização, principalmente dentro desse contexto de igrejas inclusivas, que tem crescido muito, também é um desafio. É um desafio, porque você não vai ver pastoras travestis à frente dessas igrejas. Você vai ver o gay higienizadinho, discreto. Você vai ver a pastora lésbica bem feminina, bem discreta. Mas a travesti, porque é diferente de você incluir e você afirmar. Incluir é puxar uma cadeira e colocar a travesti e dizer, aqui na minha igreja a gente aceita, como se nós precisássemos ser aceitos. A gente não precisa ser aceita em lugar nenhum. A gente precisa ser respeitada. Incluir não basta mais, a gente tem que afirmar. Por isso que as igrejas, hoje a ICM ela avançou, a gente nem se declara assim igreja inclusiva, igreja afirmativa, a gente tem que afirmar quem nós somos, qual que é esse projeto de vida, né? Então esses corpos dissidentes, esses corpos que historicamente só são usados para o prazer de pais de família, homens de bem, né? Gente cristã de bem, né? Que pelas madrugadas, agora recentemente a gente viu aí o bispo colocando uma peruquinha, né, dando o seu rolezinho, porque ele estava numa investigação, né? Só, né, vou até ficar quieto para não sofrer um processo depois. Mas a gente sabe que não é bem assim. A gente sabe que o corpo travesti, nós somos o país que mais mata, mas segundo o RedTube, somos o país que mais consome pornografia travesti. Então essa dualidade de desejo e ódio é fruto da religião. A gente sabe disso. Então, essa conta é do cristianismo. Por isso que é nele que eu devo estar, é nele que eu devo reivindicar essa reparação, porque nós temos uma dívida histórica com as travestis. E a gente precisa reivindicar isso e dizer, olha, não porque é travesti que tem que ter fé, porque eu gosto muito de defender também. Se a pessoa não quer, ela não sente nada, ela acha que religião é uma bobagem, que não sei o quê, tá tudo bem também, tá tudo certo. Cabe a mim respeitar, né, a pessoa que diz que ela não tem fé.
Mas se tem algo que incomoda ainda muito, e eu falo isso para vocês porque eu vivo isso na minha pele diariamente, o cristianismo tradicional fundamentalista não aceita a nossa existência dentro da igreja. Não aceita. Né? Então, eu falo muito pro meu marido, pros meus filhos, né? Eu tenho sim medo de ser morta. Porque todo assassinato de travesti, quando você vai ler, que você vai ver, é de uma crueldade, porque existe uma necessidade de você desumanizar aquele corpo. Porque eu sou uma desertora de gênero. Eu desertei, eu pulei fora, não sou homem, nunca fui. E eu levei quase 30 anos para entender isso em mim, para me amar o meu corpo. Né? E eu não fiz cirurgia de readequação, eu estou bem com o meu corpo, tá tudo certo com ele, né? E Deus, ele exala pelos poros do meu corpo. Então reivindicar e dizer, olha, Deus habita o meu corpo. Não porque eu sou travesti, porque eu sou humana. Porque ser travesti só me desfavorece em tudo, não me traz benefícios. E as pessoas ainda acham que é uma escolha, uma opção, e é uma condição. Né? Então, a teologia ela pode responder isso, ela pode questionar isso. Né? E de maneira irrefutável, aliás. Porque quando eu vou dizer que Deus tem gênero, porque todo mundo fala, Deus não tem sexo. Tudo bem, ele pode não ter sexo, mas ele tem gênero. Divino, ele é do gênero divino. Para ele estar aqui entre nós, ele teve que fazer uma transição de gênero. Ele sai do gênero divino naquela forma que ninguém sabe qual é, né? Ele sai do gênero divino e assume o gênero humano. Ele vai fazer xixi, ele vai fazer cocô, ele teve que ser gerado numa placenta, ele teve febre, diarreia, fome. Ele assume outra condição, porque foi isso que eu fiz. Eu deixei uma condição dita como primária e natural, que foi me atribuída quando eu nasci, para assumir outra condição. Logo, portanto e contudo, Deus também fez uma transição de gênero. Logo, Deus é travesti. Eu posso dizer que Deus é homem, não tem problema nenhum. Quando eu digo Deus é mulher, as pessoas ainda ficam meio incomodadas, mas ainda passa. Agora, se eu falar que Deus é travesti, eu vou ser morta. É uma blasfêmia, porque é isso que eu vejo nos vídeos que eu publico. Isso é uma heresia. Você vai para o inferno. Eu posso dizer que Deus é tudo, que ele é machista, que ele é direitista, que ele é sexista, que ele é colonizador. Isso daí todo mundo ouve, é tranquilo. Mas afirmar que Deus é travesti porque ele faz uma transição de gênero no filho dele, isso me coloca no lugar de vulnerabilidade e de morte. Então eu penso que a minha existência é para isso. É para trazer esse debate. Para a gente entender que eu não estou querendo desqualificar Deus em nada. Eu não estou querendo mexer com a fé de ninguém. Mas as pessoas precisam compreender que essa percepção, para nós, também é uma percepção de vida. Que isso também nos traz alegria, que isso faz a gente perceber que nós somos perfeitas. Deus me fez travesti. Quando ele sonhou em mim, quando ele pensou, quando eu, dentro dos milhões que estavam correndo lá na minha mãe, eu consegui passar, quando eu já passo ali, Deus já vai ser travesti, meu amor. É isso que eu ensino para as minhas filhas, eu resgato isso nelas. Vocês são perfeitas, vocês são lindas. O corpo de vocês é perfeito, é lindo. É a expressão mais pura de Deus. É o corpo travesti. Incrível. E seguindo um pouquinho essa linha, então, né, entendendo a espiritualidade como ferramenta de libertação, né? Como então a gente pode acolher essas pessoas que, né, pensando nesse papel ético e responsável da posição de cada uma de vocês, né? Como a gente acolhe as outras pessoas rejeitadas e o que a gente pode desenvolver como estratégia de resistência para elas, né? Porque vocês trouxeram muito a trajetória pessoal de vocês, mas e pensando daqui para frente, né? Outras pessoas que vão entrar em contato com vocês, o que vocês vão visualizar. Você pode começar, por favor? Eu penso que a gente deve acolher a diversidade na sua totalidade. E não pode passar uma régua, achar que vai ser igual para todo mundo. Porque eu lembro que quando a ICM era numa sobreloja, eu sempre gosto de dizer, a primeira vez que eu subo aquelas escadas junto com meu marido, eu subi tão machucada, com tanto medo. Eu tinha pânico de Deus. Porque a igreja tradicional me fez acreditar que eu era odiada por Deus. Que a mão dele ia pesar sobre a minha vida.
Então, quando eu chego na ICM, eu fui acolhida na minha diversidade. Então, eu penso que o nosso papel, não só de uma liderança religiosa, comunitária, mas enquanto pessoa, né, é acolher a diversidade na totalidade, entendendo que cada pessoa está num processo de dor, machucada, ferida, que os processos não são iguais, porque é aí que eu acho que mora o grande erro da religião, é tentar passar uma régua e esperar que as pessoas reajam da mesma forma. Isso também é uma violência muito grave que acontece. Então eu penso que a gente pode acolher, e a melhor, no meu entendimento, a minha prática pastoral me mostra, a melhor forma de acolher alguém que a gente vai começar um processo de conhecer é abraçando. É abraçando. É perguntando o seu nome. É dizendo, olha, como que você quer que eu te chame? Como que você quer que eu te chame? Senta aqui comigo. Aí, que seja um copo d'água. Você senta, porque eu acho que hoje a gente vive uma vida tão globalizada, virtual, a gente está preocupado com tanta coisa, e a gente esquece de tomar um suco, de ouvir. As pessoas querem ser ouvidas. E muitas vezes você não consegue falar com o marido, com a mãe, com o filho. Às vezes um estranho, no ônibus, no metrô, você fala a sua vida inteira. Eu já fiz isso, né? Eu já chego contando tudo. Então, assim, a gente precisa voltar lá no começo e acolher a humanidade do outro, da forma que ela tiver. E cada pessoa no seu histórico, na sua demanda, que é única, dali sim, tentar encaminhar da melhor forma que a gente... E a gente nunca consegue fazer tudo. Eu fico muito preocupada porque eu sei que existe uma responsabilidade sobre a minha vida, e a gente que está à frente das coisas, a gente tem um medo, porque parece que todo mundo pode errar, né, mãe? A gente não pode. Mas eu erro também, eu também sou incoerente, eu sou imprudente em quanta coisa. Né? Não, mas você é a pastora, você tem que ser politicamente... A gente tenta ser. Mas também eu me permito errar para que eu também possa melhorar. Sabe? Então, eu acho que acolher, dizer, olha, eu sempre falo isso, né, para quem chega, eu falo, olha, você é a imagem e semelhança de Deus, sim. Deus te criou desta forma, não tem nada de errado, porque o erro não está nisso. O erro está na sociedade que está doente, transfóbica, racista, sabe? Uma sociedade que valoriza o ter e julga você pela roupa, pelo carro, pela casa, por quantos seguidores você tem. Porque a gente é muito uma sociedade falocêntrica mesmo, sabe? Que hipersexualizou o corpo negro e hipersexualizou o corpo travesti também. Então você tem que lidar com essas disputas e acolher. E a melhor forma de acolher é amando. E às vezes é tão difícil amar o que é diferente. Às vezes é tão complicado amar o que... Aí que mora o grande rolê, o grande segredo de tudo, né? Porque quando eu acolho o diferente, na verdade eu estou me acolhendo. Né? Não é só acolher o outro corpo, mas eu acolho aquela história que transpassa pela minha, e eu acho que esse processo nos permite ser pessoas melhores, porque muitas vezes a religião também nos deixa num lugar de privilégio. A gente acaba em algum momento achando que a gente sabe tudo, que a gente é melhor. Quem nunca? Quem nunca não teve que lidar? Aí é o rolê do diabo, os meus demônios. Eu tenho que lidar com eles. E são vários. 24 horas na minha cabeça. E eu tenho que lidar. Às vezes uma tarjinha preta aqui, um copinho de cachaça, você vai lidando, um copo de cerveja. Você tem que lidar, você tem que colocar essa humanidade para fora. Porque senão a gente se descaracteriza. E eu tenho percebido muito nisso nas igrejas inclusivas, isso tem me preocupado muito, e eu não tenho problema nenhum em denunciar isso. A gente não pode ter a mesma prática que a igreja tradicional fundamentalista. Não pode ter. Não pode ter. Eu fico muito triste de ver em São Paulo igrejas que cresceram em um ano de maneira assim astronômica, com teologia da prosperidade, e que está deixando as LGBTs mais doentes ainda, colocando sobre elas um peso que cabe a nós tirarmos. Que Jesus falou que o meu fardo é leve, é suave. Então a gente não pode se calar diante disso. A ICM se posiciona radicalmente sobre isso, porque a nossa função primária
Eu acho que é a melhor de todas. É o acolhimento, é a celebração da vida, é a celebração do corpo, do outro, da sua história, da sua dignidade. Eu acho que é isso. Nossa, incrível. Acolher a diversidade e acolher a nós mesmos, né? Muito bom. Mãe Nana, como é que a gente pode acolher as pessoas e que estratégias que a gente pode ajudar, pode desenvolver? Eu acho que assim, no caso dos terreiros, bom, ou no meu caso, eu tenho, é, eu tenho uma enciclopédia de exemplos, né? Das minhas mais velhas, porque os terreiros sempre foi o espaço de acolhimento das vulnerabilidades e de todo uma gama de pessoas que, ora, não eram, ou não são aceitas na igreja ou em outros espaços. E quando, assim, eu preciso também agradecer, né? Porque para mim está sendo um aprendizado muito grande. É tão raro a gente conseguir ter esse diálogo com alguém que se denomina protestante, né? Que é evangélico. Então, eu estou aprendendo bastante, isso é muito bom. E, e aí ela falou bastante sobre a fé, né? A igreja. Aí para falar um pouco desse acolhimento, eu peço para falar um pouco do terreiro, do Ileia ou do Axé Lafinhoió, que fica lá na Vila Ré. Então, nós somos um ponto de cultura viva, reconhecido pelo município e pelo Estado, e aí num processo aí do MINC que ainda não, que vai rolar. A gente já acessou a segunda, a sétima e a nona edição do Fomento à Cultura da Periferia, que aí é um dos, né, é o maior fomento do município, que está assim sendo extremamente ameaçado, né, pelos retrocessos que eu venho comentando. Então, a gente teve um projeto piloto que foi o Acaçá, o Acaçá Sabores e Encantos. Como o nome já diz, era para encantar. Porque a gente já desenvolvia muitas propostas de uma forma voluntária, que é o que normalmente, né, o terreiro faz, e aí num processo de entender o nosso formato cultural mesmo e atuar dentro da nossa cultura negra, e aí o fomento foi uma possibilidade de, não é que paga, mas dá uma ajuda de custo, né? Então a gente sai desse lugar de voluntário e passa a valorizar de alguma forma a nossa arte. Então, 2024 a gente concluiu o segundo projeto, que foi o Acaçá Encruzilhada da Inclusão. E estamos em vigência do Acaçá Diversidade. Então, o que a gente desenvolve? A gente tem 4 oficinas fixas, oficinas semanais. A gente tem capoeira, percussão, dança afro e artes plásticas. Também em outros projetos já tivemos cordas, violão e cavaco. E temos uma oficina diferenciada, que é 3 meses no ano, que é produção e confecção de adereços carnavalescos, que propõe a produzir profissionais para o desenvolvimento do Carnaval Paulista. Fora isso, bimestralmente a gente tem eventos, que aí reúne aí a arte periférica, reúne o grafite, os slams, tem saraus, tem aí um monte de coisa, mas sempre voltado para uma presença negra artística, uma cultura negra. Então tem lançamento de livros, lançamento de filmes e coisas nesse sentido. E saúde da mulher negra. O que a gente busca com isso é um processo de consciência negra o ano inteiro. A gente é incomodado com 20 de novembro como o dia da consciência. A gente fala, não, consciência é consciência, tem que ter o tempo todo, todos os dias e o ano inteiro. Então, o Acaçá Encruzilhada da Inclusão veio posterior à pandemia, e aí a gente viu a nossa potência, no sentido de fortalecer a nossa comunidade. Que aí a gente teve aí, durante 2 anos, fizemos um link e uma irmandade com o Islã da Guilhermina, e aí a gente, poeticamente, fortalecemos as famílias dos 2 lados dos trilhos do metrô, né? Porque elas estão na Guilhermina, a gente está na Vila Ré. Mas enquanto cultura, o terreiro morreu.
A gente emudeceu completamente, porque a gente não domina a tecnologia, não tinham os equipamentos de domínio tecnológico e já tínhamos um incômodo de nosso espaço não ser inclusivo para pessoas com deficiência. Então, conversei, reunimos, montamos um projeto que a gente voltou quase a ser voluntário, porque dava uma merrequinha demais, e investimos tudo potencializando o nosso espaço. Então, hoje a gente segue sendo um terreiro, mas um terreiro que desenvolve a arte com piso tátil, com mapa tátil, com banheiro acessível, com luz com sensor ambiente e ainda com um estúdio de áudio e vídeo. Então, a gente conseguiu acessibilidade atitudinal e acessibilidade tecnológica. Né? E aí, agora a gente está a caçar diversidade. E aí vamos se divertir, né, um pouco e vamos trazer essa galera que olha e falar, vamos ocupa esse espaço que está aberto, que é gratuito, né, gratuito para a comunidade. E aí eu sei que esse gratuito tem sempre uma cobrança de como você vai dar continuidade depois que acabar o fomento. Sempre tem essa, né? Como que vocês lidam com a sustentabilidade? Eu estou fazendo papel do Estado. Né? E eu vou buscar outro fomento. O que eu me nego é cobrar o ingresso para a entrada da minha comunidade. Então, é isso. Eu acho que eu vou buscar outro fomento. E agora a gente está conseguindo, não sei, eu estou até sonhando até com a Rouanet. Eu estou sonhando, porque assim, eu descobri que a gente é bom de escrita. Né? E vamos lá. E vamos lutar. Porque é isso, eu falei, é esperançar. Então, esse é o nosso formato de acolhimento. Sabe? E é lógico, para além de tudo isso, a gente é um terreiro. Então, quem bate na minha porta é um enviado de Mãe Iemanjá. Minha casa é a casa de Mãe Iemanjá. Então, é isso. E eu não sou aquela mãe boazinha de beijinho, não. Eu sou uma mãe que briga, que pega no pé, que fala, vai estudar, que fala, olha, por mais fé que você tenha, do céu vai continuar caindo chuva. Não vai cair dinheiro, as coisas não vão acontecer, tem que levantar cedo, tem que ir à luta. Então, não é aquele terreiro lotado, não. Porque toda a arte é fotografada, tem visibilidade, é prestação de contas para a comunidade, porque eu estou atuando com dinheiro público. Mas as minhas atuações, o terreiro não é fotografado, as imagens a gente guarda no coração, é uma casa, de certa forma, tradicional. Então, assim, é um terreiro de poucas pessoas, porque as pessoas hoje buscam muito mais o que vocês dizem, é muito mais o postar, querem todos postar tudo a todo momento, e não é o espaço da postagem. A nossa fé não é midiática. Não é instagramável, né? Não, legal você ter falado isso, porque o acolhimento, acho que refletido no espaço, né? Os espaços, a arquitetura dos espaços acolhe as pessoas, né? Os espaços comunicam coisas para as pessoas, né? Então, é interessante a gente ter essa reflexão. Gente, a gente está indo pro final da nossa conversa, né? Estamos encerrando aqui e acho que é legal a gente pensar no futuro e ações práticas, né? Então, eu vou pedir para cada uma de vocês falar um pouquinho sobre, enfim, fazer suas considerações finais, trazer uma mensagem, enfim, para quem tem medo de praticar a sua fé por conta do preconceito, o que a gente poderia falar para essa pessoa, e o que cada um de nós podemos fazer para combater as intolerâncias que existem, né? Porque não só religiosa, eu acho que na fala de vocês ficou muito claro que a religião ela é um elemento que transversaliza a sociedade, né? Enfim, e eu queria que a gente agradecer também muito, né, a presença de vocês, mas que vocês trouxessem essas considerações finais, né, com essa mensagem de como que a gente consegue realmente encorajar as pessoas que têm medo de praticar a sua fé por conta do preconceito, né, como a gente convida essa pessoa
E o que a gente pode fazer no dia a dia para combater a intolerância religiosa. Pode começar com você, mãe, por favor? Frente a tudo o que a gente já discutiu e o nível da violência, eu acho que quem não se sente à vontade deve cultuar sua fé dentro da sua casa. Eu acho que é muito triste que ser de terreiro exige um nível de coragem, né? E representa um risco. E não vou ser eu, até porque a minha fé não é angariar ovelhinha, sabe? A minha fé é diferente, é uma fé... o terreiro é uma comunidade, é um quilombo periférico, é um espaço de resistência, mas não sou eu que vou encorajar uma pessoa que se sente ameaçada a vir para o terreiro e estar comigo. Então eu acho que a gente fala que Deus está em todos os lugares, em todas as coisas, o orixá está na nossa cabeça, está no nosso corpo. Falei, tudo em nós é sagrado. Então cultue, acredite, converse com esse Deus que está junto contigo. E não precisa se arriscar, não. Fique em casa. Agora, eu não sei, como despedida eu vou pensar, eu vou comentar um pouco, que infelizmente a fonte eu não me recordo e é muito triste citar alguém sem lembrar, mas quando os navios chegavam no Brasil com os negros que foram escravizados, que foram raptados de sua terra, aqueles que chegavam vivos nessa travessia, quando eles pisavam em terra firme, eu queria fazer um canto, tá? Porque a minha tradição é da oralidade, é da musicalidade, é da corporeidade e é da gastronomia, mas tudo bem, aí tá linda a mesa, gostei, me senti em casa. E eles, nesse processo, tem um canto que a gente recorda e que é muito significante no candomblé, que é assim: Onissaure, Saulagé, eu tô rouca. Onissaure, Oberi Omo, Onissaure, Saulagé Babá. Onissaure, Oberi Omo, Saulagé O. Com esse canto, ele pedia para seu Deus, seu Pai, que se o caminho fosse a morte, que libertasse sua alma. Porque o maior receio era ter sua alma aprisionada. Porque Deus para o negro nunca foi o céu. Deus do negro sempre foi liberdade. Então, se a gente não tiver liberdade, a gente... É isso, esse é o aprendizado. Liberdade é o nosso Deus, é a nossa fé, e é isso. Maravilha. Vida ou morte, a gente precisa ser livre. Sim. Até porque a morte para nós não é o fim. Sim, sim. Muito obrigado, viu? De nada. Reverenda, suas considerações finais, uma mensagem também de acolhimento aí para quem quer professar sua fé e tem medo por conta do preconceito, e como a gente pode combater a intolerância no dia a dia. Eu penso que você que tem fé, que acredita em algo, dependente do que seja, né? Tem que ter a certeza que você não está sozinho ou sozinha, que existe sim uma força muito maior que a gente, que compreende todas as coisas e que a gente nunca está sozinha ou sozinho. Quem cuida de nós não dorme. Então, que você possa expressar a sua fé entendendo que ela é tão importante porque eu mesma não saberia viver sem a fé. Porque ela foi a grande responsável até para que eu pudesse estar viva hoje. Porque por 3 vezes eu tentei tirar a minha vida.
Então foi a fé em algo que eu não vejo, mas que depois eu aprendi a enxergar presente e radiante nas pessoas, que eu vou denominar de Deus, de Ruá, que me possibilita existir e acordar todos os dias. Então eu muito coaduno com a fala da mãe quando ela diz, né, que a gente não precisa estar em algum lugar, né? Então que você possa assim na sua casa, né, da forma, da expressão que você entender que é confortável para você buscar o divino, o sagrado que está assim dentro de cada um e cada uma de nós. E que, gente, não é legal ser intolerante. Não está na moda mais. Essa moda tem que acabar. Essa prática é horrorosa. Inclusive, ela é um crime. Então, se você se sente perseguido por algo, denuncie. Não fique com medo, denuncie. Busque os seus direitos. Busque redes de apoio, grupos de apoio, porque sozinhas e sozinhos a gente não dá conta das coisas. E saiba que você não está sozinho. Se você é LGBT, travesti, trans, não binário, enfim, todas as letrinhas, saiba que se a vida toda disseram para você que você era um erro, que o seu corpo é um erro, eu quero dizer para você que mentiram para você. E mentiram propositalmente para você. Você não é um erro. Seu corpo é perfeito. O seu desejo é perfeito e é legítimo. Ele vem de Deus. Então, que esse Deus travesti que habita a minha vida possa habitar a sua também na plenitude e que Deus possa amar exageradamente através da sua vida. Axé. É maravilhoso. Nossa, gente, muito obrigado. Valeu pelos aprendizados aqui. Acho que queria também exaltar e elogiar muito a presença de vocês na sociedade, né? O trabalho que vocês fazem, ele é muito importante. Claro que não dá para resumir aqui, porque vocês fazem muitas coisas, mas dentre as atividades que vocês fazem, acho que a reverenda tem um papel muito importante porque, além de tudo, é educadora, né? Então, tem um papel fundamental na formação da cidadania das crianças, né? Quando a gente está na escola, a gente vai transitar da esfera privada, né, nossas famílias e tudo mais, para a esfera pública, né? Então a escola pública ela tem esse papel essencial de formar essa pessoa cidadã. E a mãe Nana, ela traz para a gente essa importância de fazer o bem para as pessoas e promover uma cultura de paz, né? Eu acho que... E foi educadora também. E é educadora também. Me aposentando por tempo de serviço. Exato. 30 anos na educação. Então, o quanto que essas pessoas, elas contribuem para uma sociedade mais justa, mais tolerante, enfim, uma sociedade de convívio, né? Eu acho que isso é muito importante. Antes de encerrar mesmo, a gente pode... os contatos e redes de vocês, para quem quiser acompanhar. O Instagram, o Instagram mesmo, né? Uhum. Ileia Aldô. ILEEYAODO. Ileia Aldô. Aí, não precisa, colocando assim já vai aparecer lá, que é o nosso espaço. E isso. É isso. Obrigado, reverenda. Lá no Instagram você vai me encontrar como Alexia Salvador Oficial. Queria também deixar o arroba da igreja, ICM Brasil, e o da EIG também, que são as mulheres evangélicas pela igualdade de gênero, que é arroba Mulheres EIG. Maravilha. Obrigado demais para vocês por estarem aqui com a gente, e obrigado também para você que está escutando e vendo a gente aqui. Enfim, essa iniciativa maravilhosa que é o podcast Diversamente. Quero agradecer também à equipe de produção da Usina dos Atos do Coletivo Cine Mateus, né, por toda essa construção aqui. A Secretaria de Cultura, Economia e Indústrias Criativas, Governo do Estado de São Paulo, Política Nacional da Cultura Viva, Política Nacional de Blanc, Ministério da Cultura, Governo Federal pelo apoio nessa realização, e obrigado também para você que está escutando a gente aqui, acompanhando a gente ao longo desses episódios. Também convido vocês a acompanharem o @Usina dos Atos para ver as nossas novidades lá, nossa biblioteca digital, o canal do YouTube tanto da Usina dos Atos quanto do Coletivo Cine Mateus, e reforço aqui a vocês o convite para acompanhar os demais episódios desta temporada que está incrível, está muito bom.
fazer esse trabalho. Eu agradeço enfim, todo esse processo aqui que a gente está construindo, que está sendo muito legal, viu? Obrigado e até mais, gente.